Bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa de paz e esperança. E hoje o nosso convidado é o Frei José Fernandes e nós vamos conversar sobre a Agenda Latino-Americana 2025. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Para começar o nosso programa, antes de eu chamar aqui o Frei José Fernandes para conversar conosco, eu quero que você escute e assista este vídeo que eu vou transmitir agora. A cultura de paz é uma escolha de vida, uma proposta de transformação social, onde o respeito à dignidade humana e o diálogo são as principais ferramentas. Encontramos nas juventudes um motor para essa transformação, ao abraçar as causas da justiça e da paz. Viver de maneira consciente, responsável e esperançosa é o chamado principal para essa nova geração. É necessário tomar decisões que não apenas impactam o presente, mas que constroem o futuro. Como dizia Dom Pedro Casaldáliga, a paz ou é para todos ou não será paz. Mais do que evitar o conflito é agir estrategicamente por mudanças, buscando soluções que envolvem diálogo e cooperação. Se você também acredita na construção de uma sociedade baseada na paz e na justiça, a edição 2025 do livro Agenda Latino-Americana Brasil é para você. Acesse latinoamericanabrasil.com.br para adquirir o seu exemplar. O livro Agenda Latino-Americana Brasil é uma ferramenta para utilização cotidiana, para fortalecer a sua atuação individual, em grupo e em sociedade. Acesse latinoamericanabrasil.com.br e saiba ainda mais sobre esse movimento. Vamos juntos semear a cultura de paz. Bem-vindo, Frei José Fernandes, à nossa conversa de paz e esperança. Boa noite, Daniel. Boa noite a cada um que nos acompanha. Bom dia e boa tarde para quem for nos acompanhar fora do horário de agora à noite. Daniel, é uma alegria muito grande participar desse momento com você. Afinal de contas, conversas de paz e esperança numa primeira segunda-feira do Ano Novo. Dia que a gente popularmente celebra a festa de Santos Reis, dia em que a gente rememora a importância, inclusive, de que há menos de uma semana o Papa nos falou sobre a paz, Dia Mundial da Paz. Ele nos convocou a gente a desarmar os corações. O Papa, agora é dia 1º, quarta-feira passada, ele nos convocava a do pequeno ao grande, do pobre ao rico, do perto e do de longe, daquele que está desanimado, daquele muito animado, do pequeno ao do grande, desarmar os corações. Eu acho lindo demais quando o Papa propõe uma mensagem cujo título é Perdoa-nos as nossas ofensas. E completa, concede-nos a tua paz. São dois imperativos, são dois pedidos muito interessantes. É verdade que ele afirma que sem perdão não há justiça. Porém, eu chamo a atenção que, politicamente, nós do Brasil não podemos levar essa frase muito, digamos assim, de maneira muito fundamentalista, não. Porque nós somos contra a anistia das pessoas golpistas. Tem que tomar muito cuidado para tentar, é perigoso, né, essa turma aí do verde e amarelo fantasiado, querer aproveitar dessa fala do Papa. Está vendo? Olha só, o Papa está dizendo que sem perdão não há justiça. É claro que o perdão é um componente intrínseco da grande virtude bíblica da justiça. E, aliás, a justiça é a mãe da paz, porque a justiça é que gera a paz, né?
Então, só para chamar atenção, para que, já vou me definindo politicamente logo, sou totalmente contra a anistia, especialmente àqueles e aquelas que promoveram o golpe de 8 de janeiro. Aliás, depois de amanhã, né? Completam-se 2 anos. Verdade, verdade, Frei, e é muito bom a gente já começar o ano no nosso programa Conversas de Paz e Esperança, acentuando de forma muito firme e contundente que nós somos defensores da paz e da esperança, mas uma paz de uma justiça para os empobrecidos. Mesmo, gente, aqui é o Frei José Fernandes, que toda semana nos presenteia com a sua mensagem bíblica, sua mensagem profética, aqui na TV Causas da Vida. Eu tenho a honra de ter no nosso programa Conversas de Paz e Esperança nesta noite, também no nosso canal Conversas de Paz e Esperança. Frei José Fernandes, o senhor sabia que eu tenho agenda latino-americana desde 1998. De lá para cá, nunca adotei outra agenda senão ela. É a minha agenda especial, que eu anoto aqui todos os meus... Tá ali, ó. Tá ali na minha mochila. Parabéns pela escolha. Parabéns pela opção. Aliás, isso é uma opção ideológica, política, pedagógica. Sim, sim, com certeza. Frei José Fernandes, a gente assistiu esse vídeo maravilhoso agora. Vamos falar da agenda latino-americana. Agora, quem que é o Frei José Fernandes? Conta da sua vida, das suas causas, das suas lutas, para que as pessoas que ainda não conhecem, são poucas pessoas, com certeza, mas quem ainda não conhece, possa conhecê-lo nesta noite. Quem que é Frei José Fernandes? Ô, meu irmão, eu acho que eu nem me sinto muito para ficar falando de mim mesmo, até porque eu acredito muito que eu sou eu e a minha circunstância. Mas sem ficar filosofando, eu sou eu, herança de Deus, herança de minha mãe, meu pai, mas, sobretudo, eu sou eu, feito a partir da minha convivência. Sou filho de agricultor, interior de São Paulo, meu pai mineiro, minha mãe baiana, minha mãe durvalina, meu pai belino, e fui para o seminário com 13 anos de idade. Eu te pergunto, Daniel, o que um moleque de 13 anos de idade da roça sabe o que é ser padre, o que é isso, e muito menos ainda o que é ser dominicano? Nem sabia que existia diferença entre clero diocesano, clero religioso, e assim por diante. Na verdade, eu estou pensando em fazer uma novela sobre a minha vocação. Eu sou padre por conta de que o padre me confundiu com um saco de arroz e lá fui eu. Brincando, eu digo isso porque Deus se manifesta, faz o seu chamado de tantas e diferentes maneiras. Veja bem, eu nunca imaginava e pensava em ser padre. No entanto, agora, 3 de dezembro passado, eu celebrei 43 anos de ministério ordenado. Olha só. 46 anos de profissão religiosa enquanto frade. Mas tínhamos um padre, um frade dominicano, muito amigo da minha família, e como tal, um dia, e ele fazia as coletas para ajudar a manutenção do seminário numa cidade vizinha à minha cidade. Sou natural de Espírito Santo do Turvo. Onde é isso? É uma cidade-zona desse tamanho assim, um pequeno município. Aliás, eu sou o único dominicano do mundo filho legítimo do Espírito Santo. Até porque todos vocês são filhos adotivos, né? O missionário Gálatas fala isso. Eu me considero filho legítimo. Fiz essa brincadeira uma vez em Roma, com o mestre-geral da Ordem Dominicana, passei dias para explicar para ele o que é isso. Sou natural de um lugar chamado Espírito Santo do Turvo. Me considero filho legítimo do Espírito Santo. Com certeza. Simplificando a minha trajetória, eu fui para o seminário no antigo ginásio, hoje 2º grau, ensino médio, né? Depois, filosofia em São Paulo, noviciado em São Paulo, junto aos dominicanos, teologia em São Paulo, e fiz o meu primeiro ano e meio de ministério ordenado junto a uma comunidade bem periférica de São Paulo. Aliás, desde o tempo da filosofia, noviciado em teologia, eu diria assim que foi o meu primeiro laboratório de convivência, eu um pouco mais consciente, ou crescendo na consciência, melhor dizendo, e diz que a gente pensa e sente a partir do lugar que pisa. Eu devo muito à comunidade do Parque Bristol, periferia de São Paulo, divisa com Diadema,
o meu despertar, o meu aprofundamento, o meu enraizamento vocacional. De lá, em 83, fui transferido para Goiânia como religioso, e aqui estou até hoje, porém entrando e saindo. Fui pároco por 1 ano e meio aqui em Goiânia, e daí para cá o tempo todo trabalhando em periferias, comunidades de periferias geográficas, em Goiânia, e também trabalhei 17 anos no Tocantins, em um município muito grande geograficamente, porém de uma população pequena. Inclusive, parte grande da ilha do Bananal, nós éramos missionários. Portanto, eu diria assim, meu terreiro vocacional, e me considero vocacionado até hoje, não me considero pronto, me considero um que fazer vocacionando, ela se divide em 2 experiências. Experiência profunda em 2 regiões periféricas de grandes cidades, São Paulo e Goiânia, e região eminentemente rural, que é Formoso do Araguaia. No entanto, as 3 realidades que eu acabo de citar são realidades socioeconômica e politicamente muito conflitivas. Desde a questão de habitação, questão de emprego, questão de transporte, questão de saúde, enfim, as demandas normais de comunidades pobres. Eu devo a essas 3 citadas comunidades a minha escola vocacional. Aquilo que o bispo que me ordenou, então, Dom Celso Queiroz, foi ordenado por ele, foi secretário da CNBB aí em Brasília, né? E enquanto bispo da região Ipiranga em São Paulo, fui ordenado por ele e já trabalhava com ele um bom tempo. Naquele dia ele me disse, citando o bairro que eu já trabalhava há 6 anos, ele disse, o Parque Bristol é a primeira escola tua para ser padre. E assim eu considero até hoje. Cada comunidade ou cada movimento que eu participo, hoje a minha atuação ministerial, ela baseia-se mais no acompanhamento junto a comunidades de assentamentos e acampamentos do MST no interior do estado de Goiás, em algumas ocupações urbanas na região metropolitana de Goiânia, acompanhando o MTD, Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, numa perspectiva de que o meu ministério, como vocação dominicana, é fortalecer os movimentos populares organizados. Acredito que essa é uma das chaves da ousadia evangélica, da ousadia profética, e o mínimo para a gente dar uma contribuição em nome do Evangelho, uma contribuição de transformação da sociedade. E, é claro, eu estou lá, nos vários lás, né, eu estou enquanto pessoa do Evangelho, enquanto frade, enquanto padre ordenado, enquanto ministério ordenado. Eu não exerço ministério paroquial diretamente. É uma atividade em nome do Evangelho de caminhar com os irmãos, as irmãs e as comunidades pobres. Participo também de um coletivo chamado Movimento Nacional de Fé e Política, do qual, aliás, tivemos uma assembleia final do ano passado, que você esteve junto, né? Sou da ampliada nacional desse movimento, sou da coordenação da rede da Agenda Latino-Americana, sou também da coordenação da Rede Brasileira de Justiça e Paz, e sou membro da coordenação da Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil, que é uma instituição que existe já há 35 anos, da família dominicana, que é uma parcela da família dominicana, leigas, leigos, religiosas e nós frades, que nos colocamos um pouco mais a serviço das causas populares. Já falei muito, desculpa se eu me alonguei. Nossa, você trouxe para nós um testemunho maravilhoso. Tenho certeza que quem está assistindo nosso programa deve estar se perguntando, e onde é que eu participo da missa com esse padre que de fato não tem deixado de morrer a profecia e tem dado um grande testemunho no meio dos mais pobres. Eu acho que essa é uma questão que as pessoas devem estar se perguntando aqui. Porque realmente... Por falar em missa, deixa eu contar uma história de 30 segundos, que não é piada, mas é verdade. Já há 5 anos, nós criamos aqui em Goiânia, de comum acordo com a igreja local, uma comunidade chamada Comunidade Frei João Cherry. É o nome de um frade falecido na pandemia, um dos nossos frades, que deu apoio a essa comunidade desde o começo. Quem compõe essa comunidade?
Somos uns 50, 60, 70 pessoas que não se encaixam no modelo convencional das paróquias convencionais. Olha, olha. Cristãs e cristãos que se sentem não alimentados, não alimentadas com aquilo que as liturgias dominicais oferecem, na sua grande maioria. São pessoas que querem viver um testemunho mais de uma vida comunitária, uma vida evangélica, onde a democracia e o diálogo e a construção, até da sociabilização da palavra de Deus, seja de fato comunitária. Então, criamos essa comunidade, onde vem gente das várias partes da cidade de Goiânia, e todo domingo, comigo ou semigo, nós celebramos a Eucaristia. Que maravilha! Muito bem, Frei José Fernandes. Me conte uma coisa. O que é a agenda latino-americana? Quem inspirou essa agenda? Qual é o objetivo desta agenda? Qual é o diferencial dessa agenda? Pelo amor de Deus, eu tenho ela, poderia dizer 1000 coisas a respeito, mas eu queria saber de você, que é um grande articulador, junto com outros companheiros e companheiras dessa agenda. Para que serve essa agenda? De fato, estou já há 19 anos diretamente envolvido no serviço da articulação da edição brasileira. Talvez rapidinho vale a pena dizer qual que é o canteiro onde ela nasce. Ela é 100% coração, cabeça, pés, mãos, corpo inteiro, mística toda, Pedro Casaldáliga. Dom Pedro Casaldáliga, então bispo da prelazia de São Félix, que, olha aí, parabéns. E desde quando foi sagrado bispo, nunca pisou em Roma e nunca voltou na sua terra natal, mas nunca deixou de visitar a América Central no final dos anos 80, começo dos anos 90, pela circunstância geopolítica que a região vivia. Então, só para a gente lembrar bem rapidinho como que a gente caracteriza o tempo e o espaço que surgiu a agenda latino-americana. A maioria dos países da América Latina e Caribe viviam o processo da redemocratização. O Brasil mesmo viveu a sua ditadura civil-militar de 64 a 85. Outros países, em datas um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas o sofrimento, as consequências, a vitimização da experiência dolorosa com a ditadura civil-militar foi muito grande. Esse é um dos aspectos. O segundo aspecto é a bota do imperialismo norte-americano sob a maioria dos países da América Latina e, em concreto, alguns países de Centro-América, concretamente Nicarágua. Eu vivi em Nicarágua em 86 e 87 e eu sei muito bem o que foi ser vítima das botas do imperialismo norte-americano. El Salvador, mesma coisa, Guatemala um pouco, e assim. E Pedro Casaldáliga, todo ano, passava de 2 a 3 semanas em visita de solidariedade a esses povos lá. E em 92, nós tínhamos a chamada 500 anos. É vergonhoso falar, eu não vou falar que é descobrimento, porque não foi descobrimento, da invasora colonização, conforme meu mestre de noviço, Frei Domingos, cantou. A invasora colonização dos espanhóis, dos portugueses, dos franceses, dos ingleses e nos países da América Latina. Então, por conta da véspera dos 500 anos, por conta desse contexto todo, Pedro fala, precisamos gestar uma cartilha, uma proposta, um texto, um projeto que una os povos, quer dizer, que derrube as barreiras, barreira geográfica, barreira de gênero, na época não se falava muito disso, mas também isso, barreiras ideológicas, a ponto de que nós sempre falamos erradamente, ensinado pela uma equivocada educação, a gente sempre falava assim, o Brasil e os países da América Latina. Pedro contribuiu muito para que nós falássemos o Brasil e os demais países da América Latina. Temos que nos sentir povos, tanto quanto o povo do continente caribenho e latino-americano. Isso nos dá uma identidade que nos aproxima não só de irmandade de povos e de solidariedade, mas uma identidade de povo que tem mais ou menos as mesmas causas em comum do sofrimento, da opressão,
causas em comum também daquilo que faz as pessoas se desiludirem, se desesperarem, mas também que tem povos que têm vitórias, que têm lutas semelhantes, com mesmas raízes. Até porque a grande raiz que alimenta o continente latino-americano são os povos originários, são os povos indígenas. E é com essa identidade, é com esse conceito e com a profecia e poesia de Pedro Casaldáliga que ele sugere uma agenda chamada Agenda Latino-Americana. Ela teve a sua primeira edição, Daniel, em 91. Nós, do Brasil, entramos nessa a partir de 92, quer dizer, a tradução, a edição brasileira existe a partir do segundo ano da existência dela. Uhum. E é bonito demais perceber, Daniel, que desde o início, essa agenda sempre foi concebida como um projeto político popular. 3 P's. Projeto político popular. É um projeto que visa, sobretudo, uma transformação de mente. Não adianta, como diz Frei Beto, apenas a gente encher o estômago. Ele diz que a gente precisa transformar as consciências também. As políticas públicas assim deveriam ser. Políticas de alimentação acompanhadas de políticas de educação, né? E Pedro sempre entendeu esse projeto aqui como algo na linha de transformação sociopolítica, econômica e, por que não, também eclesial. Que vale a pena te lembrar, Daniel, e você sabe muito bem disso, mas eu gosto de lembrar para quem está nos acompanhando, que nós vivíamos um período muito, e aí desculpe a sinceridade minha, um período muito ruim com o papado do Papa João Paulo II. É bom lembrar que desde 87 nós tivemos por 27 anos esse costume que fez muito mal à Igreja da Libertação, às comunidades eclesiais de base, a igreja essa que a gente acredita que é a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. É nesse contexto todo que Pedro dizia: precisamos fortalecer movimentos sindicais, movimentos estudantis, movimentos populares, teologia da libertação, comunidades eclesiais de base. Tá bom assim o caldo em que nasceu a agenda latino-americana? Basta? Olha só. É incrível, e você colocava todo esse contexto aí da América Latina, o Pedro gostava de chamá-la de Pátria Grande. A Pátria Grande, que por várias edições, a agenda latino-americana e mundial, ela veio, né? Não está na capa dessa aqui, mas em várias aparece, né? Pátria Grande. Isso é muito importante. Frei José no editorial, que é a primeira, aí a gente chama de livro Agenda Latino-Americana Mundial, e tem a ideia de pátria grande e pátria maior, que são as grandes causas que devem nos mover. Poxa, que bacana. E a Agenda Latino-Americana 2025? Porque cada ano a agenda traz uma temática. Eu me lembro, olha, a agenda de 2017, 2017 foi de 2017. Em alguma reunião, uma atividade que eu participei, eu perdi ela. Inclusive, eu tenho que conseguir achar alguém que tem uma agenda 2017 para me doar. Já peço aqui para quem está assistindo. 2017. Eu posso ver lá no escritório, no secretariado. Se nós tivermos duplicata, é sua. Maravilha. Porque a agenda 2017, o tema foi ecologia integral. E este ano, a campanha da Fraternidade vai trabalhar sobre ecologia integral. Perfeito. Veja que a própria agenda latino-americana, ela antecipa alguns temas que elas depois se tornam algo do coração do povo. A própria igreja assume depois as temáticas da agenda latino-americana dentro da sua agenda litúrgica, pastoral. Isso é muito importante. Inclusive, este ano nós estamos celebrando os 10 anos da nossa grande encíclica do Papa, né, sobre a evangelização integral, sobre a ecologia integral, né, que é a Laudato Si. E esse ano também nós teremos, em novembro, a COP30. Quer dizer, a cabeça... no Brasil, né? No Brasil, em Belém. A cabeça e o coração de Pedro, ele antecipava essas questões todas.
É tão lindo isso, né? A pessoa Exato. que tem uma inspiração, uma intuição, que isso é coisa do espírito, isso é coisa divina, é uma inspiração fantástica, antecipando questões humanitárias e questões, eu diria assim, do planeta Terra, né? Sim. E a temática, Frei, desse ano 2025, qual que é? Acho que combina, casa bem com o início do nosso programa de hoje, não é isso? Qual Claro. é a temática da Agenda E 2025? logo depois da temática, eu gostaria, mas para enganchar e ser obediente à sua pergunta, eu fico devendo ainda, a gente retoma Jazim um pouquinho, como é que ela, onde ela está presente, como que ela é elaborada, mas Jazim a gente fala. Vamos então agora à pergunta sua. O tema, o grande tema de 2025 é a cultura de paz, cultura de paz. Então, nós vamos trabalhar o que entendemos por paz, tem tudo a ver com aquilo que você como a maneira com que você abriu esse nosso lindo programa, e mais com viés, com um recorte especial para as juventudes. Quer dizer, construir a cultura de paz com o protagonismo prioritário das juventudes. A linguagem, a metodologia, a mensagem, que ela seja não só feita a partir e para os jovens, mas com as juventudes. As juventudes. Esse é o recorte. Então, eu comentaria bem rapidinho duas questões. Primeiro, é a compreensão de paz, que não é aquela compreensão de cemitério, ou de isolar-se no seu quarto e permanecer em silêncio, ou de ajoelhar-se de mãos postas frente ao sacrário ou frente a qualquer altar ou qualquer ambiente que, entre aspas, religiosamente, te convida a um recolhimento. Respeitamos quem assim pensa e quem assim vive, mas não é essa a compreensão, a intuição da cultura de paz. Compreendemos a cultura de paz na profecia, conforme a profecia de Isaías nos mostra, nos ensina, que é a paz é gerada pela justiça. Aquilo que nós comentávamos no início, né? A justiça é a árvore. As frutas são a paz. Aí eu costumo dizer, brincando, se você quiser casar-se com a noiva, você tem que levar a sogra junto. Não dá para você querer estar apenas com a paz se você não for conivente e construtor, construtora também da justiça. Olha a amplitude e a profundidade da compreensão bíblica sobre paz. E é essa paz que os profetas, e especialmente Isaías, fala, e é essa paz que Jesus sempre a defendeu. E acredito que ou deveria ser essa a perspectiva de paz que nós, seguidores e seguidoras do caminho, que é a estrada de Jesus, deveríamos seguir. E o recorte, digamos assim, o protagonismo das juventudes, isso é muito importante. Nós temos 1/3 dos textos da agenda latino-americana, são 33 textos, Daniel, de maneira bem pedagógica, bem curtinhos, de maneira bem linguagem boa, acessível, e dos 33, 11, 12 textos refere-se diretamente ao protagonismo da juventude numa caminhada, na perspectiva, no movimento de construção da paz. Por falar em movimento de construção da paz, você eu sei que sabe, pergunto, você ouvinte, você que nos acompanha, você sabia que pasear é verbo? É. Procure lá, ou aqui. Pasear é verbo. Antigamente dizia, procure lá no dicionário do Aurélio, né? Hoje a gente tem que dizer, procure aí no Dr. Google, você vai ver, pasear é verbo. Eu gosto muito de chamar a atenção para o gerúndio do verbo pasear. Nós podemos estar paseando. Já pensou você, cara? Você, minha irmã, conjugar o verbo pasear? Nesse clima ainda natalino? Nesse clima que a gente celebra a epifania, a manifestação do Senhor?
Eu acredito muito. Nesse clima, inclusive hoje, né, dia da festa de Santos Reis, popularmente falando, tem tudo a ver com aglutinação, com cultura do encontro, tão defendido pelo Papa Francisco, com essa questão da construção de pontes e demolição de muros, né? É o que a agenda propõe. Cultura de paz, eu acredito que é um pouco isso. Não sei se satisfez a motivação da temática 25. Sim, sim, acho que tá belíssimo. E eu acho que as pessoas, com essa sua motivação, vão querer a agenda latino-americana. Como é que as pessoas fazem para adquiri-la? Ainda tem, que já cruzamos o ano 2025. Antes de responder essa pergunta, deixe-me buscar rapidinho a outra questão que eu quero colocar aqui. Sim, por favor. O coração de Pedro, a mística de Pedro, há 19 anos atrás, quando ele conversou comigo, na casa de uma grande amiga nossa aqui em Goiânia, pedindo que nós, de tradição dominicana, na vertente da Justiça e Paz, assumíssemos a edição brasileira da agenda, ele insistia, a agenda sempre foi concebida em mutirão, a ponto de que o Pedro sempre nos chamava de tribo. Vocês, nós, somos a tribo da agenda latino-americana. Tribo é aquilo que tudo é definido em conjunto, tudo é definido junto, a perspectiva, a interligação, a intercolaboração, isso tudo. Só para você ter uma ideia, Daniel, essa edição 25, ela está envolvendo entre 100 a 120 pessoas. É um tremendo mutirão latino-americano de construção. É lindo isso. É bom que você perceba isso. Por que eu estou dizendo isso? Na linha de que, desde a compreensão da ideia... Por exemplo, nós já temos, é claro que eu não vou dizer que é marketing, nós já temos a definição da ideia geradora do 2026. Já estão sendo encaminhadas as solicitações dos artigos. Já estamos recebendo alguns artigos que serão editados para 26. Desde esse processo do 26, nós fechamos, final de outubro, numa assembleia virtual, com assessoria de Frei Beto, onde nós, com representação de 22 países, onde nós fechamos a ideia geradora, inspiradora da temática 26. Mas, por enquanto, eu vou ficar com a temática 25, né? Que é essa cultura de paz e juventudes. Quando eu falo essa questão do mutirão, desse esforço coletivo, conjunto, é muito importante que vocês percebam que aqui ninguém recebe nada como lucro. O custo da agenda é o custo operacional e o custo gráfico. A gente tem uma planilha de custos e repassa para quem a adquire o valor, que você depois tem aí uma escala que pode, inclusive, divulgar e publicar para nós, né, Daniel? A granel, ela é individual, o valor é R$40, e tem a escala, conforme a quantidade que você adquire, vai tendo algum abatimento. E nós temos aqui dentro, além dos textos, nós temos um conjunto de possibilidades de prêmios. Existem os editais de convocação de prêmios, e os prêmios oscilam entre 1.000 a 2.000 euros, desde que você atente-se ao prazo, e já daqui 2 meses já vence o prazo para você completar e enviar para nós. Aqui na agenda, logo nas páginas iniciais, Daniel, tem toda a orientação para os prêmios. Inclusive, nós, do Brasil, temos tido participação e tem já 2 instituições que ganharam o prêmio da agenda latino-americana. Chama atenção, quem a tem, vale a pena conferir a possibilidade do prêmio. Essa agenda também ela é macroecumênica. Ela não é agenda da igreja, ou de uma igreja, seja ela A, B, C ou D. Ela é uma agenda macroecumênica, para além das confissões cristãs, digamos assim, né? Ela é uma agenda que visa, sobretudo, movimentos sociais, populares, movimentos estudantis, movimentos sindicais, mundo universitário e comunidades eclesiais de base e pessoas que acham que pode dedicar uma parte de sua vida para a transformação da sociedade na perspectiva de um mundo outro, um mundo
de acordo com aquilo que os fóruns sociais, as edições do Fórum Social Mundial sempre almeja, que é um outro mundo possível, viável, urgente, algo assim, né? Como adquirir? Deixa eu dar uma olhadinha, porque eu nunca sei aqui o WhatsApp nosso. Na página 4 da edição 2025, tem todinha a maneira de a gente adquirir. Você pode nos procurar pelo WhatsApp 629 9417 2738. Repito, 629 9417 2738. Ou tem também o site. A própria agenda tem um site que pode estar divulgando. O site é latinoamericanabrasil.com.br. E nós temos também as redes digitais normais, Facebook, Instagram, e queremos tentar dinamizar da melhor maneira possível. Nós chamamos também, Daniel, uma outra coisa que eu acho importante, o que eu chamo de enraizamento temático. A nós objetiva, e isso era a intenção de Pedro Casaldáliga, aquilo que você faz, Daniel, que você testemunhou no início, tá bom demais. Mas fica melhor do que bom demais se você for uma das pessoas que invista no que a gente chama de enraizamento temático, ou seja, você formar pequenos grupos lá no fundo do quintal, debaixo do pé da mangueira, no sábado, no final da tarde, e promover um grupo de estudos. Você seleciona um dos 33 artigos, um dos 33 textos, e fala 10 minutos sobre a agenda, como o Projeto Libertador Continental, e depois aborda um dos temas. Para nós é muito caro isso. Tem um professor da zona rural do município de Gurupi, Tocantins, ele usa a agenda latino-americana mensalmente para o encontro de formação junto aos professores, a grande maioria são mulheres, professoras da zona rural do grande município de Gurupi. Tem um grande amigo nosso, dos movimentos sociais, lá de Macapá, o Bené, nosso grande querido companheiro. Estive na casa dele. Tá vendo? Estive na casa dele agora, no mês de outubro, né? Você sabe que ele é um dos grandes usuários da agenda latino-americana, inclusive ele adquire 200 exemplares a cada edição para fazer formação junto aos ribeirinhos. Nós temos, eu conheço pessoas a Pastoral Operária ainda existe, viu? De Campinas, numa articulação do nosso querido, meu professor de Cristologia, Padre Benedito Ferraro, eles adquirem uma quantidade X de agenda a cada ano e fazem grupos de estudo na perspectiva dos operários e operárias organizando. Conheço o movimento estudantil que igualmente usam a agenda para estudos. É isso que eu chamo de enraizamento temático. Muito bem, gente. Depois de uma apresentação como essa, não digo nem que foi usada uma estratégia de marketing, foi usado aqui um trabalho de uma aula pedagógica sobre a importância da Agenda Latino-Americana 2025. É por isso, e por tantas outras coisas mais, Frei José Fernandes, que esta é a minha agenda que eu utilizo desde 1998, eu não abro mão dela. E ela serve até para anotar coisas. Olha, atenção, sim. O até. Não, mas olha o até. Ela não é prioritária para anotar. Ela é prioritária para, eu diria assim, mapear as prioridades das causas nossas. Seria a agenda para as nossas agendas. Por isso que eu chamo que ela serve até para anotar compromissos. Sim, sim. Inclusive, às vezes que a gente rezava com o Pedro Casaldáliga, lá em São Félix, a gente começava o ofício das comunidades e ele com a agenda do lado. Essa é uma prática que eu trouxe dele. Aí você olha o acontecimento do dia, né? Dos acontecimentos latino-americanos ou dos mártires da caminhada latino-americana, que está aqui escrito nas agendas, e aí a gente começava a oração.
Exatamente. Aqui mesmo, dia 6, eu não vou ler, porque para deixar a curiosidade de vocês, tem 4 grandes referências hoje, dia 6 de janeiro, tem 4 grandes, além da leitura bíblica Leitura do bíblica, dia, né? tem 4 datas referenciais de situações que vale a pena a gente se inspirar. Eu já fiz isso na manhã de hoje. Sim. Frei José Fernandes, o tempo passou assim maravilhoso, é uma conversa brilhante. Deixa aqui sua mensagem final para a gente concluir a nossa conversa de paz e esperança desta noite. Eu diria que, oxalá, a gente pudesse inspirar o nosso ano novo, o nosso 2025, com aquela grande, digamos assim, aquele grande princípio de Pedro Casaldáliga. As nossas causas valem mais do que as nossas vidas. É importante que Pedro sempre defendeu a vida, lógico. Não vamos também subestimar, não valorizar as vidas. No entanto, didática e pedagogicamente, Pedro sempre valorizava as causas. São Tomás de Aquino, sou dominicano, deixa eu citar São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino sempre disse que tudo é relativo, exceto duas grandes coisas, entre aspas, coisas: Deus e a vida. E Pedro ousou corrigir ou complementar São Tomás de Aquino. Pedro diz, de fato, 3 são as coisas que realmente são absolutas: Deus, a vida e os pobres. Oxalá a gente pudesse... Eu não gosto de falar a palavra nortear, que dá a impressão que a esperança está no norte, né? Se bem que aqui no Brasil as lutas do norte são muito encantadoras, mas em referência à geopolítica sul-norte, a gente tem que estar mais pela geopolítica sul-sul, né? Mas, como agora aqui não é aula de geopolítica, nem debate sobre isso, vamos só lembrar o seguinte: se a gente puder, estou também me propondo, nesse ano que se inicia, a assim viver. 2 coisas eu diria, eu falei que era uma, mas não são 2 coisas para a gente arrumar bem a nossa vida nesse ano 2025. A gente centrar nas nossas causas, selecionar causas e sermos peregrinas a serviço das causas. E a segunda mensagem que eu diria, essa primeira é de Pedro, sobre as causas, a segunda é de Cora Coralina. Ela assim diz: não podemos acrescentar dias em nossas vidas, mas podemos acrescentar vida em nossos dias. Essa é a Cora Coralina. Oxalá que o ano 2025 seja muito abençoado, de muita saúde, para mim, para você, Daniel, para sua família, para minha família, para todos nós. Muita paz, muita esperança. Faço minhas palavras do Frei José Fernandes a todas as pessoas que acompanharam hoje nosso Conversa de Paz e Esperança, desejando aí um ótimo ano para todos e todas. Muito obrigado, Frei José Fernandes, um ótimo ano para você também, e até a próxima Conversa de Paz e Esperança. Obrigado, tchau, tchau. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz.